A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Escute, Deus havia determinado uma sentença sobre o mundo daquela época. Ele ia destruir tudo, por quê? Porque a maldade havia chegado no céu, nas narinas de Deus, de uma forma terrível e desastrosa. E a vontade de Deus era aniquilar, era acabar com tudo, mas diz a Bíblia que Deus achou Noé. Que Noé achou graça diante de Deus, achou favor de Deus. A Bíblia não fala da família, mas fala de Noé. Mas por causa de Noé, a família dele foi salva. Os filhos, a esposa, as noras, todos eles entraram naquela arca que Deus mandou Noé construir para que viesse ser o instrumento da salvação que os guardaria diante da inundação que a terra ia sofrer. Sabe? No mundo que vivemos hoje, naquela época, a geração toda estava corrompida, não tinha um jovem, não tinha um adolescente, não tinha uma criança, não tinha um ancião, só tinha Noé. Só Noé. Louvado seja Deus, tinha alguém, amado. Sabe, nós olhamos o mundo de hoje, pelas redes sociais, recebemos tantas e tantas e tantas notícias, e muitas delas são fake news. E muitos propagam a fake. Mas nós olhamos ao nosso redor e vemos tanta dor, tanta tristeza, tanta maldade. E a Bíblia diz que por se esfriar o amor, a iniquidade de muitos aumentaria. E essa iniquidade não é só do iníquo, está falando daqueles que servem a Deus. Quantos servem a Deus estão com o coração duro, e o desejo deles é matar, o desejo deles é que morra, o desejo deles é a pena de morte, é olho por olho, dente por dente. Mas nós não vivemos mais nessa lei. A lei é a graça, é o favor de Deus imerecido. Mas Deus achou Noé. O mundo corrompido como está, será que Deus vai achar alguém? Será que Deus pode contar com você que diz crer nele? Será que ele pode contar comigo? Ou eu estou preocupado como um monte de crente em cuidar da minha vida, da minha casa, do meu rebanho, do meu quintal? Ou eu estou preocupado em cuidar do meu pasto, deixar ele bem verdejante, porque para minha casa não pode faltar comida? Ou eu estou preocupado com as coisas de Deus? Ou eu estou preocupado com as minhas coisas, ou eu estou preocupado com as coisas de Deus? Porque Noé teve que colocar dentro da arca um monte de animais e acreditar no mover e no agir de Deus, e passar ali mais de 100 dias e nada desastroso aconteceu, porque a mão de Deus estava sobre ali. Noé foi achado, e junto com Noé a família foi salva. A Bíblia diz em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será que nós estamos crendo realmente nele? Para que eu e a minha casa seja salva? Porque quando eu digo crer nele, como diz a Bíblia, amado, eu preciso agir como a Bíblia diz, e eu preciso orar pela minha casa. Eu preciso clamar pelos meus. Escute que orar e clamar não significa aceitar tudo que se faz, mas é orar pela misericórdia de Deus, é orar para que o amor de Deus alcance, é orar para que o amor de Deus o atinja. Não significa aceitar o que ele faz, aceitar o que ela faz, porque pecado é pecado. Mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, mas não significa que ele vai levar o pecador com ele. O pecador só vai com Deus se ele se arrepender dos seus pecados. Então aprenda isso. Nós precisamos aprender isso. Que a graça não é uma borracha que apaga os nossos pecados todas as vezes que nós vivemos pecando, e por isso muitos estão se lançando no lamaçal do pecado, porque acha que a graça é a borracha que vai ficar apagando o seu pecado. Não, a graça é um fortificante que te ajuda a não cometer mais os mesmos erros. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foi a orientação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo.
Por quê? Porque Deus havia falado com ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus achou Noé. E ao colocar Noé na arca, colocou a sua esposa, colocou seus filhos, colocou as suas noras. E dali vieram os seus netos. Sabe, quando Deus achar você, junto com você, Deus vai achar a sua casa. Junto com você, Deus vai achar a sua família. Porém, muitos estão se escondendo como Adão se escondeu no jardim. Esse é o problema, meu e seu. Quando escutamos a voz de Deus na viração do dia, em vez de nos apresentarmos a Ele, nós nos escondemos porque estamos comendo o que não era para comer, estamos fazendo o que não era para fazer, não estamos sendo obedientes como deveríamos ser obedientes. E Adão tinha que obedecer apenas uma coisa. Uma coisa. Ele podia comer de qualquer árvore, qualquer fruto, ele só não podia comer de um. Nós precisamos entender, precisamos temer a Deus acima de todas as coisas. E quando tememos a Deus acima de todas as coisas, amado, nós vivemos com Deus da forma que temos que viver. Então o que é que falta para nós hoje é o temor a Deus, porque quando há o temor a Deus, há o respeito. Quando há o temor a Deus, há a justiça. Quando há o temor a Deus, há a retidão. Quando há o temor a Deus, há a prática da palavra. Quando há o temor a Deus, há o respeito à esposa. Quando há o temor a Deus, há o respeito ao filho. Quando há o temor a Deus, há o respeito às autoridades, porque há respeito à palavra do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? O que Deus está falando comigo hoje? Amado, hoje eu sentei aqui, eu não escolhi um texto, eu não abri a Bíblia, eu abri a boca e comecei a falar com você. E Deus começou a falar conosco, com você e comigo através disso. Noé foi achado e junto com Noé toda a sua casa foi salva. Deus mandou Noé entrar e fechou a arca. Deus não excluiu Noé da sociedade. Deus guardou, Deus escolheu e separou Noé. Peguei isso esses dias aqui na igreja. Então você não está excluído, você está escolhido. Você não está excluído, você está separado. E ser separado por Deus, meu amado, traz para nós algumas responsabilidades que nós não podemos fugir delas. Nós temos que ser diferentes. Porque fazer parte da igreja significa ser retirado, eclésia, tirado para fora. Então, meu amado, minha amada, creia numa coisa: a mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a sua família. Deus está agindo, você não está vendo. Deus está agindo, você não pode ver. Deus está fazendo, você não consegue entender, porque o trabalhar de Deus é diferente do seu e do meu. Mas Deus está agindo e fazendo. Louvado seja Deus por isso. Então, meu amado, minha amada, levante as suas mãos, glorifique e exalte o Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo. Oh, bendito Deus, santo, amado, louvamos o seu nome. Glorificamos ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso sobre a terra. Muito obrigado, abençoa meu irmão, minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder. Faça o seu nome ser glorificado na vida dele de uma forma tremenda e poderosa, Senhor. Ajuda-nos a entender a escolha, ajuda-nos a entender a separação, ajuda-nos a entender as responsabilidades que são colocadas sobre nós que cremos em Ti e dizemos te adorar e te servir para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.